Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje, com muita alegria e gratidão ao Senhor, estamos aqui para apresentar a 13ª lição para o primeiro trimestre de 2021 da classe de adultos, lições da CPAD, lições comentadas pelo pastor Ezequias Soares, onde falamos a respeito do verdadeiro pentecostalismo. E hoje está proposta uma lição preciosíssima com o tema voltados os olhos para a bendita esperança. E eu espero que o Espírito Santo venha falar ao seu coração e abençoá-lo através desta reflexão. Quero deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist, e você só tem o trabalho de apertar o play e ser edificado por tão preciosas lições. Eu quero convidar você agora para uma oração e após esta oração iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Feche seus olhos, aperte o cinto e venha comigo então nesta conclusão do primeiro trimestre de 2021, classe de adultos. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito, que visite-nos agora e traga iluminação, confirme tudo aquilo que tem sido ministrado aos corações de cada um dos ouvintes, é o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Primeiramente, seja muito bem-vindo e não saia sem que antes se inscrever neste canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu comentário, o seu like abençoado que nos motiva muito a continuar a produzir conteúdos para este canal. Se você já é inscrito, muito obrigado pelo seu feedback, por você nos acompanhar, por você nos ajudar a disseminar esta semente boa, você que tem compartilhado pelas mídias sociais, você que tem divulgado este link deste canal no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Vamos então para as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. E o texto áureo diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. A temática geral deste primeiro trimestre fora o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E a nossa verdade prática nos diz: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A nossa leitura bíblica em classe está aqui apresentada em Atos, capítulo de número 1, a partir do versículo 6 até o versículo 11. Eu peço que você acompanhe a leitura juntamente comigo. E o texto sagrado diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de brancos, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Esses então são ou foram os textos que irão fundamentar a nossa reflexão de hoje. Esta lição que será ministrada em todas as igrejas Assembleias de Deus que fazem uso da revista da CPAD
no próximo dia 28 de março de 2021. E temos um objetivo geral proposto para esta lição, que é justamente voltar os nossos olhos para a bendita esperança. E temos também objetivos específicos para cada um dos 3 pontos a serem abordados. O primeiro busca afirmar que breve Jesus virá. É uma verdade bíblica que deve ser pregada todos os dias. O segundo objetivo específico busca destacar a necessidade da vigilância. E o terceiro, estimular o viver com fidelidade. O ponto central desta lição: a esperança da igreja é vívida e real. E você tem alguma dúvida acerca desta bem-aventurada esperança, desta esperança que para nós, Igreja de Deus, é algo real, vívido? Você possui alguma dúvida quanto a isso? Eu creio que você que está conosco desde a primeira lição até agora, eu estou convicto de que você também afirma exatamente tal qual está sendo afirmado nesta lição. Então, esta expressão bendita esperança se refere justamente a algo iminente. E o que é de mais iminente que a igreja espera, senão a segunda vinda de Cristo, que é justamente a esperança da igreja desde que Jesus agora fora assunto aos céus. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição, ou seja, esta lição, pretende justamente esclarecer quão breve será esse evento para que cada um de nós, eu e você, mantenhamos a nossa vigilância e a nossa fidelidade. É muito importante que não levemos em consideração aquilo que o nosso adversário, que está ao nosso derredor, lançando palavras ao vento, tentando seduzir-nos com sua doutrina, quando diz que esta promessa é antiga, que os pais, ou seja, a igreja primitiva, todos aqueles irmãos, desde a época apostólica, já morreram e que esta promessa ainda não se cumpriu. Seria esta promessa uma história da carochinha? E eu quero dizer para você que não. Isto é uma mentira do diabo e nós, como igreja, mantemos-nos então firmes, constantes, abundantes e cheios de fé de que esta bendita esperança, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está para acontecer a qualquer momento. Então, o primeiro ponto a ser estudado: breve o Senhor virá, é algo que nós precisamos falar com muita convicção. O segundo ponto, a necessidade de vigilância. E o terceiro ponto, vivendo então com fidelidade. A vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é tão certa como este ar que você inspira e expira aí, exatamente agora, você que está acendendo a este conteúdo. É tão certa como a sequência dos dias ou a sucessão dos dias e das noites que ocorrem todos os momentos da nossa vida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão ou que precedem a este evento, a vinda de Cristo, já estão presentes nos dias atuais. Basta você olhar ao lado, basta você se contextualizar e você vai perceber que realmente os sinais desta vinda iminente de Jesus Cristo vai acontecer a qualquer momento. O primeiro ponto aqui é a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo? Pastor, como assim a segunda vinda de Cristo? Então houve uma primeira? Ora, isso eu creio que já está bem claro na mente de todos que acendem este conteúdo, mas sim, a resposta para essa pergunta, sim. E a primeira vinda de Cristo se dá justamente no seu advento, no seu nascimento, onde ele agora vai exercer o seu ministério, vai morrer, ressuscitar ao terceiro dia e depois vai ser assunto aos céus, e a promessa é de que ele muito breve virá para buscar a sua
igreja. E esta doutrina, será que ela é bíblica? Eu digo, ela é bíblica e ela está sendo apresentada ao longo de todo o enredo bíblico, com abundância, né, de detalhes, principalmente dentro dos evangelhos e também dentro das epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia vai voltar. Embora não haja uma unanimidade, né, no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há algumas interpretações sobre o tema, e quando falamos de arrebatamento da igreja, existem pensadores que pensam que a igreja vai passar pela grande tribulação, né, e vai ser arrancada no meio da tribulação, que é um pensamento mesotribulacionista. Ou há a ideia daqueles que defendem de que a igreja passará por toda e integral tribulação, o que tem uma ideia pós-tribulacionista e tem uma ideia bíblica da qual nós professamos, que é o conceito pré-tribulacionista, em que a igreja será privada desses terrores que assolarão toda a humanidade. E falar a respeito desses conceitos teológicos, quando falamos de Apocalipse, visões pré-milenistas, históricas, pré-milenistas, que são dispensacionalistas, pós-milenismo, amilenismo, são ideias teológicas que ao seu tempo podem ser abordadas, mas não é agora a nossa ideia falar sobre esses pontos dentro desta lição. O foco aqui está relacionado a este contexto que é proposto para agora. Então, esta segunda vinda, né, se refere justamente ao arrebatamento da igreja. Quando lemos na primeira epístola de Paulo aos irmãos tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 15 até o versículo 17, que é um dos textos mais citados quando falamos a respeito de arrebatamento da igreja, ali nós lemos: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Veja, o apóstolo Paulo está dando uma grande instrução esta que chegou até nós. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, né? Ou seja, é uma promessa gloriosa. E a sequência do texto em 1 Tessalonicenses diz que os irmãos deveriam consolar uns aos outros com essas palavras. Essas palavras, então, é de fato um consolo glorioso para dias difíceis, dias de crise, o qual estamos vivendo. Mas quando falamos de arrebatamento da igreja, principalmente quando falamos do tema segunda vinda de Cristo, é importante notar que isso se dará em dois aspectos importantíssimos, que está relacionado justamente ao arrebatamento da igreja. E então, agora, após o arrebatamento da igreja, após um período de tempo, e nós poderemos falar também a respeito deste período de tempo, nós vamos entender que agora virá de fato, e agora com poder e grande glória, Jesus vindo nas nuvens do céu para intervir em favor de Israel. Então, quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, os varões de branco disseram: ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Quando falamos de segunda vinda de Jesus Cristo, eu gosto de fazer uma diferenciação que, para o meu modo de pensar, é mais didático e facilita um pouco a compreensão daquele que ouve. Falar da segunda vinda e falar que esta segunda vinda possui dois aspectos distintos, que é o arrebatamento e depois a vinda do Senhor com poder e grande glória, muitas pessoas confundem. E por isso eu gosto de dizer que há esta segunda vinda, que se trata do arrebatamento da igreja, e depois uma terceira vinda, que é o Senhor Jesus vindo no céu com poder e grande glória. Não há nenhum problema com esta ideia. Talvez de uma forma mais didática, pessoas vão compreender um pouco melhor esse assunto. Porque falamos de segunda vinda e pontuamos dois aspectos desta segunda vinda. Então, apenas
para caráter informativo e de didática. Então, uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para buscar e nos levar para o céu. Onde que está isso? De onde você tirou isso, pastor? João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3. Não se turve o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito a vocês que iria preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei então outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que coisa maravilhosa! Esta promessa precisa estar latente em nossas mentes e que seja uma verdade pregada e vivida em todos os dias da nossa vida. É uma promessa gloriosa que o Senhor tem para mim e para você. Veja, não tenha dúvida disso. O nosso adversário, o diabo, ele tenta justamente minar a nossa fé e a nossa esperança em relação a esta promessa. Uma vez ele tendo êxito nesse seu avanço em relação à nossa fé, ele teve êxito então em toda a sua intenção. E não é esta a razão da igreja, dar atenção ao diabo e ser seduzida pelas suas mentiras. Mas estejamos firmes neste propósito de vinda e arrebatamento da igreja, porque o dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus Cristo está próxima, é iminente. Quando falamos, e até mesmo dentro do contexto de teologia, se fala sobre o aspecto iminência. Ora, iminente é algo que está para acontecer. A qualquer momento pode ser que aconteça. Como uma mulher que está grávida, podem até mesmo fazer uma programação, fazer uma previsão de quando esse bebê possa vir a nascer, mas a qualquer momento essa mãe entra em trabalho de parto e começa-se então o processo para que essa criança venha à luz. Então veja, é iminente, pode ser a qualquer momento, é num abrir e num fechar de olhos. Então veja, isso tem que também ser uma verdade também e que seja uma verdade clara na nossa vinda, porque esta é uma promessa. Será que existem sinais que corroboram esta promessa? Ora, é claro que existem sinais. Olha para o tempo, existe um relógio profético que se chama Israel. Em 1948, desde 1948, Israel agora ostenta uma bandeira, tremulando na sede das Nações Unidas como um Estado soberano. E a parábola da figueira fala justamente isso. Olhai para a figueira. Olhai para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Lucas, capítulo 21, versículos 29 e 30. Então há sinais como o derramamento do Espírito Santo, uma promessa que testifica que o reino de Deus está próximo, e que também nos alcança avivamentos que são relacionados até mesmo à Rua Azusa dos Estados Unidos da América. É um assunto que eu gosto de usar muito filtro quando falo, porque existem muitos contextos ali históricos que precisam ser avaliados quando falamos deste avivamento da Rua Azusa. Então veja, esses são sinais que evidenciam e nos mostram claramente que o reino de Deus está próximo. Se o reino de Deus está próximo, então temos uma necessidade, e essa necessidade está relacionada com a vigilância. A vigilância, ela é tão importante, mas tão importante, que lá no Getsêmani mesmo, quando Jesus estava ali sangrando através das suas glândulas sudoríparas, e ele ali se apresenta diante dos seus discípulos adormecidos, o próprio Cristo diz: vigiai e orai. Ali há um princípio de orientação à oração, mas há aqui, e não é apenas, porque Cristo resolveu usar vigiai primeiro que orai. Não, aqui é de fato uma necessidade de vigilância que deve preceder uma vida de oração. Então a vigilância também se faz necessária porque ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Ou você sabe?
Você sabe o dia e a hora? Então comente aí, por favor, avisa todo mundo para que ninguém seja pego de surpresa. Mas eu lamento dizer que você não terá habilidade para isso. Ao longo da história, desde os tempos mais remotos, pseudoprofetas tentaram prever, narrar, prescrever datas que seriam do dia do arrebatamento da igreja, o dia do fim do mundo, o dia em que todas as coisas iriam acabar, e cada um deles falharam vergonhosamente. Então, esteja atento, esteja vigilante, porque o sentido, a definição mais básica de vigilância é aquilo que deve ser agora atentado por nós, que é justamente o efeito de vigiar, o estado de quem permanece em alerta, de quem procede com precaução para não correr risco algum. Devemos estar acordados, atentos, no cuidado de não nos afastarmos da pessoa bendita de Jesus Cristo, que fala e que garante-nos esta bendita esperança. Aguardar, então, sendo vigilantes, então, exortando, então, esta vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com ênfase sobre a necessidade de vigilância. Vigiai, Mateus 24, 44. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, nós não podemos ser encontrados desatentos, desapercebidos, dormindo de forma indolente. Essa era uma preocupação nos ensinos dos apóstolos e de todo pastor responsável. Isso faz parte do seu sermão, do seu ensino, né, a respeito da vigilância, porque o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento, pode ser hoje. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Então, se eu cheguei à conclusão de que essa promessa está tardando, isso é uma demonstração de longanimidade para que alguns não se percam, senão que todos venham a arrepender-se e que chegue ao conhecimento da verdade, que for a oportunidade dada a mim e a você. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 9, você encontra este texto lido. O ensino de Jesus é sério e é claro para nós nas suas parábolas, nos seus discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Anote cada uma dessas referências e, por gentileza, leia atentamente cada uma delas, né? Porque essas referências dão ênfase à necessidade de que nós estejamos atentos. Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, depois constataram que elas não batiam, estavam incorretas, queriam reinterpretar as supostas profecias e até mesmo protelando para outras datas. Todos esses líderes falharam. Todos esses líderes falharam. Pesquise aí, por gentileza. Pesquise aí. Você vai encontrar diversos líderes que talvez você fale, nossa, esse líder agora estava profetizando uma data, qual seria o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo. Pois é, você vai se surpreender com nomes e você vai agora ficar um pouquinho mais atento a estas questões. Então, o homem falha e é um erro tentar adivinhar o tempo e as estações, pois só Deus sabe o dia e sabe a hora. Nós podemos fazer uma leitura do tempo através dos sinais que precedem este evento tão glorioso que é a segunda vinda de Cristo e estarmos atentos e alertas e entendermos que de fato é iminente. Grave esta palavra na sua mente, iminência. E todas as vezes que você acordar, você fale ela, iminência.
Fale, escreva esta palavra e coloque-a em um post-it, pregue na sua geladeira, pregue no vidro, no espelho do seu quarto, para todas as vezes que você ali estiver, você ler essa palavra e você saber que a vinda de Jesus está para acontecer a qualquer momento. Então, se Jesus está para vir a qualquer momento, é iminente então a segunda vinda, eu preciso viver como? Olha, eu preciso viver com fidelidade. Então, vivendo com fidelidade, vamos definir esta fidelidade? Fidelidade é justamente a qualidade de quem é cheio de fé. É uma característica do indivíduo que é fiel, que é leal. Os termos fidelidade, verdade, lealdade vão pertencer dentro do contexto bíblico ao mesmo campo semântico. Seja o Senhor entre nós testemunha de verdade e fidelidade. Mostrando toda a sua boa lealdade, são alguns textos bíblicos que possuem o mesmo campo semântico para a mesma palavra, a mesma ideia de conceito e definição de fidelidade. Então, fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Veja, nós empenhamos a nossa palavra e temos cumprido com ela. Isso é sinônimo de alguém que tem esses princípios de lealdade, de fidelidade, de respeito nos relacionamentos interpessoais. Se eu não consigo respeitar o meu irmão no meu relacionamento com ele, como eu vou respeitar o meu relacionamento para com Deus? Eu acho incoerente que esse indivíduo possa viver dessa forma. Fidelidade, então, com Deus. A verdade é um dos atributos morais do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais fidelidade. Deus é fiel, isso é inquestionável. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. A segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. A fidelidade de Deus é grandiosa, Novas são a cada manhã, aqui tratando da misericórdia de Deus, e grande é a tua fidelidade, é o texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 23. E expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é firmeza. Quando falamos em atributos divinos, encontramos na sua plenitude este aspecto de fidelidade que ele pode comunicar a nós, uma fração deste seu atributo que nele consiste pleno e absoluto. Então veja, assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador ao mundo, o seu nascimento virginal, você se lembra que o evangelista Mateus, ele sempre narra de forma curiosa, basta você ler a partir do capítulo 1 do Evangelho de Mateus, sempre você vai encontrar a expressão, para que se cumprisse o que foi dito pela boca do profeta. Ou seja, uma garantia de que o Senhor havia falado pela boca do profeta e Deus velou para cumprir a sua palavra. Então veja, de igual modo, em relação à sua segunda vinda, podemos considerar como um fato incontestável. É uma verdade. Ainda que muitos duvidem, mas é uma verdade. Ainda que o mundo tripudie de mim e de você, não deixará de ser uma verdade. Ainda que zombem da minha vida e da sua vida por crer nessa promessa, esta promessa continua firme e sólida, porque ela não foi feita por homem algum, mas ela é divina, ela é agora pautada dentro da Bíblia Sagrada, que é a verdade revelada por Deus. Então a fidelidade agora como uma virtude, como cristão eu devo evidenciar esta fidelidade? É claro que sim. Eu te disse anteriormente que a fidelidade, então, como um atributo divino, consiste pleno e totalmente em Deus. Mas ele comunica a nós tais atributos, esses atributos cognoscíveis. E como eu posso saber, então, que ele vai comunicar esses atributos comigo? Quando nós sabemos que nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos, já que falamos do verdadeiro pentecostalismo, entendemos que somos morada e habitação do Espírito Santo e que este Espírito Santo produz, já que o temos
produzimos então, ou devemos produzir então, aquilo que o Espírito Santo produz, que é o fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:22 está escrito: o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Então aqui está todo o princípio de quem possui esta característica de fidelidade, fé, como fruto do Espírito Santo de Deus. Isso precisa ser evidenciado, isso precisa ser pregado. Quando falamos de pentecostalismo, me perdoe os irmãos, mas muitos só querem falar de línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo, e eu quero dizer para você, você que é batizado no Espírito Santo e você não evidencia, ou se você julga ser batizado no Espírito Santo e não evidencia aquilo que o Espírito Santo produz, então você deve rever o seu conceito de batismo no Espírito Santo. Porque o indivíduo que é batizado com o Espírito Santo logo se tornou cheio dele. E sendo cheio dele, deve evidenciar aquilo que este Espírito produz. Então, tempos e estações. Jesus responde às perguntas feitas pelos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta dupla, tempos no grego está relacionado a cronos e significa um período longo, e haveria um espaço de tempo para a pregação do evangelho até a descida do Espírito Santo e a segunda vinda. Estações aqui está relacionada a kairos, que significa ocasião e se refere de forma mais ampla a eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento deste reino. De qual reino? O reino de Deus. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Nunca ignore essa verdade. Viver com fidelidade, então, é ser fiel, é ser leal a Deus durante toda a vida, É combater o bom combate, é terminar a carreira, é guardar a fé, como o apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 4, versículos 7 a 8, quando ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então é uma obrigação do salvo amar e clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fidelidade é uma condição para aquele que quer herdar o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Estamos concluindo este primeiro trimestre de 2021 debaixo das poderosas mãos de Deus. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua atenção, carinho, paciência, por você nos ajudar a disseminar essa semente boa, essa semente do bem, e que o Senhor possa abundantemente abençoá-lo. Senhor, eu peço que a tua mão poderosa seja posta sobre a vida de cada um dos teus filhos. É o que humildemente peço, e eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Te vejo no próximo trimestre. Que Deus abençoe então a sua vida. Fique bem, fique em paz e até a próxima.